Graças a Deus, porque Ele continua manifestando a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade em nosso meio. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Obrigado, Tarso. Efésios capítulo 5, o texto é conhecido, do verso 15 ao verso 21. Efésios capítulo 5, do 15 ao 21. Você encontrou? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, ou com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por algumas vezes já estivemos ministrando nesse texto, mais uma vez o Senhor nos traz para uma reflexão acerca da ordenança esquecida. Nós temos duas ordenanças aqui, e uma delas é mais esquecida do que a outra. As ordenanças estão no verso 18, e não se embriaguem com vinho, está no imperativo. Não se embriagar é uma ordem divina. Mas a outra ordem é se deixar encher do Espírito, também está no imperativo. Não é uma ideia, um mero desejo, algo assim da parte de Deus. É uma ordem. E Paulo escreve, inspirado pelo Espírito, à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a capital da Ásia Menor. Tinha mais ou menos 300 mil habitantes. E era conhecida como o corredor do mundo, por isso era uma igreja extremamente, ou uma região extremamente estratégica para a evangelização. E lá existia uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana. Riquíssimo, luxuoso. E boa parte dos turistas que lá estavam iam justamente por causa desse templo, para a adoração, para o culto a essa deusa. E na verdade, toda a economia, né, e todo o turismo girava em torno deste templo e desta adoração. Por isso Éfeso era também um centro de idolatria, de ocultismo e de feitiçaria. Era um lugar extremamente coberto pela ação maligna. Tá? Paulo esteve ali por 3 anos, nós vamos ver esse relato em Atos capítulo 19, capítulo 20. Logo após de Paulo estar ali, Paulo envia também Timóteo, que passou um tempo ali pastoreando a igreja, e logo depois de Timóteo, então, o apóstolo João, de onde ele escreve o Evangelho de João, a primeira, e segunda e terceira carta de João ele escreve a partir de Éfeso. Depois ele é levado para Patmos para ser martirizado, e então ele escreve o Apocalipse. Uma igreja extremamente ensinada e instruída na palavra do Senhor. E se nós voltarmos um pouco, vamos lá para Atos capítulo 19, nós vamos ver a origem desta igreja, de como ela nasce, qual é a sua experiência. E eu tenho para mim que a direção do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo a escrever. Paulo estava em Roma quando escreveu aos Efésios, ele estava preso, foi a sua primeira prisão. Ele justamente traz essa ordenança devido a um dos propósitos, creio eu, era lembrar a origem da igreja, de como ela tinha começado e qual foi a sua experiência ou as suas primeiras experiências com Deus. E nós vejamos Atos capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 7. Atos 19, do 1 ao 7, diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então,
que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Perceba que esta era a realidade no início da igreja. Eles tinham um conhecimento limitado, principalmente em relação à pessoa e à obra do Espírito de Deus, e a necessidade de uma experiência ainda maior. A primeira experiência da vida cristã, logicamente, é a experiência do novo nascimento, da regeneração ou conversão, quando entregamos a nossa vida a Cristo e o Espírito de Deus passa então a habitar em nós. E então nós começamos a caminhar com Cristo e a viver a vida cristã. Mas há uma outra experiência tanto quanto necessária: a experiência de se manter cheio do Espírito. E essa experiência, eu repito e quero aqui frisar nesta noite, ela é uma ordenança divina. Ela nos tira da realidade de uma vida cristã, entre aspas, comum, de uma realidade de uma vida cristã que limita o nosso campo de ação no que diz respeito à vida cristã, e também ela nos limita no que diz respeito à ação de Deus através de nós. Nós estamos vendo aqui no relato do livro de Atos o fruto e o resultado desta experiência. Estes 12 homens, eles conheciam o batismo de João, estavam salvos, e por isso Paulo, e perceba aqui que você vai ver na leitura de Atos, em que os apóstolos imediatamente após as pessoas se converterem a Cristo, eles imediatamente falavam a respeito da necessidade de serem cheios do Espírito Santo, para que a vida cristã tivesse uma profundidade maior, uma relevância maior, para que Cristo de fato viesse a se manifestar através dos seus discípulos no poder do Espírito de Deus. Não era uma invenção religiosa, não era um movimento, não era algo que, um modismo, não, é um princípio estabelecido por Deus e uma ordenança divina. E por isso os apóstolos, eles ministravam esta realidade. E quando eles receberam o Espírito, o texto diz que tanto falavam em línguas como profetizavam, que é uma das manifestações, é uma das evidências de uma vida cheia do Espírito, de uma vida que foi tomada pela presença do Espírito, isto é, em que o Espírito não é apenas aquele que habita, mas é aquele que agora conduz, aquele que dirige, aquele que controla, aquele que na verdade ele está controlando todas as áreas da nossa vida. Essa é a realidade e a experiência de ser cheio do Espírito de Deus. Mas logo em seguida o texto continua relatando, no verso 11 do capítulo 19 de Atos, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Esta palavra aqui você vai encontrar somente aqui no Novo Testamento. Você não encontra em outra parte. Isso identifica que Éfeso viveu um momento magnífico pela manifestação de Deus naquele lugar. Foram 3 anos. O Evangelho mudou aquela cidade. Tanto que a questão econômica, política e religiosa, elas foram afetadas diretamente pela pregação apostólica e pela ação do Espírito de Deus. O texto sagrado diz que, no verso 12, ao ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Você vai encontrar também somente aqui esta realidade de lenços e aventais de uso pessoal, em que se orava e que as pessoas colocavam as enfermidades ou os espíritos malignos saíam delas. Por quê? Porque não é uma prática comum, não é uma ordenança apostólica, é algo extraordinário, fora do comum. Mas o que o texto relata aqui é justamente essa manifestação do poder de Deus em um lugar onde a feitiçaria, onde o ocultismo, onde a idolatria imperava.
controlava a economia, controlava a política, controlava a vida familiar. O poder do Espírito chega e se manifesta e muda aquela realidade. Nós não estamos falando de uma vida cristã comum. O texto nos revela uma vida controlada, dirigida, orientada pelo Espírito de Deus, que tem liberdade para se manifestar. O texto diz, mais adiante, no verso 19, também muitos dos que haviam praticado magia, aliás, vamos no verso 18, capítulo 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. A palavra aqui, suas próprias obras, é que eles vinham publicamente confessar os seus pecados. Eles vinham a público confessar a sua vida longe de Deus. Isso aqui não foi uma orientação dos apóstolos, irmãos. Isso aqui não foi uma ordenança dos apóstolos. Olha, agora que vocês se converteram, que vocês entregaram a vida para Cristo, agora vocês vão para o meio da cidade lá e publicamente vocês agora vão denunciar os pecados de vocês. Não, isso aqui é obra do Espírito de Deus na cidade. Tamanha era a ação e o poder de Deus. No verso 19 diz, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Também não foi uma orientação apostólica, também não foi uma ordenança, como nós vemos nos nossos dias, né? Você tem que queimar isso, você tem que... Não, eles simplesmente pela ação e orientação do Espírito tomaram essa atitude de se livrar de todo o vínculo de uma vida longe de Deus e encarar agora uma nova vida em Cristo no poder do Espírito. Veja o que uma vida cheia do Espírito é capaz de fazer. As transformações, as mudanças, não imposta pela religião, não imposta pela lei, não imposta por um suposto modismo, não, mas por uma ação graciosa e profunda do Espírito de Deus. Nós estamos falando de uma vida cristã autêntica, verdadeira, genuína, que agrada a Deus e que impacta o mundo ao seu redor através do seu testemunho. Essa era a estratégia dos apóstolos. Para aqueles que gostam de estratégias. Uma vida cheia do Espírito. Aliás, esta é a estratégia do livro de Atos. Para o crescimento e o avanço da igreja. Uma igreja cheia do Espírito. Se alguém quiser, esse é o segredo. Esse é o mistério. Mistério, pastor, esse é o mistério. Esse é o caminho, não apontado pelos estudiosos da história, do crescimento das igrejas, mas apontado por aquele que derramou o seu Espírito sobre ela, e disse, olha, o dia que vocês receberem o Espírito Santo sobre vocês, o poder de Deus vai vir sobre a vida de vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. O verso 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente em meio à idolatria, feitiçaria e ocultismo. O que prevalecia? A palavra de Deus. Não autoajuda, não frases de efeito, a palavra de Deus. A palavra pregada, a palavra ensinada no poder do Espírito. A palavra trazendo experiências no poder do Espírito. Aqui nasce Éfeso, uma igreja que emerge, na verdade, da idolatria, da feitiçaria, do ocultismo, cheia do Espírito Santo de Deus. E aí então, depois desses 3 anos em Roma, Paulo escreve para ela o que nós acabamos de ler no capítulo 5 de Efésios. 30 ou 35 anos depois desta carta, Jesus diz para o apóstolo João, em uma visão, e ele registra isso em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo à igreja em Éfeso, escreva. Apocalipse capítulo 2, verso 1.
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, né? Nós sabemos, e os candelabros são as igrejas. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você esqueceu e desconsiderou a sua história, a sua origem, as suas primeiras experiências. Você simplesmente abriu mão desta realidade e passou a andar no automático. Você continua sendo uma igreja perseverante, você continua sendo uma igreja ortodoxa, isto é, firmada na palavra, capaz de lhe dar discernimento para olhar e ver que aqueles que se dizem apóstolos não são, e você os achou mentirosos por causa do seu discernimento. Você continua sendo uma igreja que trabalha, uma igreja que suporta as provações por causa do meu nome, que não desiste, que não retrocede, mas perdeu a paixão, perdeu a devoção, perdeu o prazer e a satisfação em mim. Você se alegra e se regozija em falar a respeito de mim, em trabalhar para mim, em me servir através dos dons e dos ministérios que eu te confiei. Mas há muito você abandonou, você simplesmente deliberadamente abriu mão da paixão, do amor e da devoção para com a minha pessoa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que eles estavam em desobediência a ordenança do apóstolo Paulo, que foi dada 35 anos antes. Se encham do Espírito. Porque uma vida cheia do Espírito, ela se revela acima de tudo, em uma devoção profunda e contínua, com a base numa paixão pura e verdadeira pelo Senhor. Uma entrega, um propósito de em tudo agradar a Ele, porque Ele é o amado da minha alma. Eu não vou desagradá-lo, ainda que eu tenha que abrir mão de minhas paixões, de meus desejos, de meus planos, de meus sonhos, de minhas conquistas. Ele vem em primeiro lugar na minha vida, Ele é o centro da minha vida. Uma vida cheia do Espírito de Deus mantém Cristo no centro da nossa existência. Depois desta advertência de João, o que sobrou em Éfeso? Ruínas. Ruínas. Historiadores vão dizer que depois que esta carta foi enviada a Éfeso, anos depois, foram encontrados em Éfeso 2 discípulos. 2. A igreja se dissipou, se perdeu. Isso nos mostra, queridos, que a vida cristã, ela não se sustenta, ela não se mantém, ela não se estabelece, senão em uma vida cheia do Espírito de Deus. Não basta servir, não basta trabalhar, não basta exercer dons e ministérios. Escute, preste atenção. Deus não resgatou escravos, Ele fez filhos de escravos. Ele pegou escravos e os transformou em filhos. É lógico que filhos que servem, filhos que trabalham, mas filhos, antes de servos, filhos. E esta é a essência da vida cristã. Quando nós olhamos para a parábola lá do filho pródigo, nós vamos ver que o filho que ficou em casa, servindo, trabalhando, qual que era a visão que ele tinha do pai? Que o seu pai era o seu senhor, e ele era escravo do seu pai. Porque quando se estabeleceu a festa, porque o seu irmão mais novo veio e se arrependeu, e o seu pai o perdoou, e fez uma grande festa, o que o filho que ficou na casa do pai trabalhando disse: eu te sirvo,
Eu trabalho para você e você nunca me deu nada. Uma vida destituída da influência e do poder do Espírito de Deus nos leva a servir a Deus por interesse, por recompensas. E nos leva a pensar e achar e acreditar que nós, para receber algo de Deus, precisamos servi-lo, nos esquecendo que nós temos tudo nele em Cristo Jesus. Daí, irmãos, eu creio que o Senhor nos chamando a atenção nesta noite, mais uma vez nesse texto, eu já não luto mais, eu já não... ainda hoje pela manhã estava conversando com o pastor Wagner a respeito do que eu ia falar nessa noite. E tinha várias ideias, não me passou pela cabeça até o momento que eu entrei no escritório para orar acerca desse texto. Eu preguei esse texto agora uma quarta-feira aqui. E relatei para os irmãos que nesses 9, quase 10 anos que eu estou aqui, é a quinta vez que eu ministro nesse texto. Então eu não luto mais, não, Senhor, eu já falei, eu já preguei, eles já ouviram. Porque esta é a didática de Deus. E eu aprendi ao longo dessa caminhada pela graça divina que quando Deus insiste em uma palavra, Ele está querendo duas coisas. Primeiro, nos mostrar que Ele tem pressa. Segundo, que nós não estamos dando ouvidos. Que nós não estamos atentando de todo o nosso coração. Volte para Efésios e você vai ver que esta é a vontade de Deus. Este é o querer de Deus. Ora, a Bíblia nos orienta, queridos, de uma forma muito clara e específica, que nós temos que apresentar tudo diante de Deus, nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos, apresentar diante de Deus, até porque a palavra do Senhor diz que, na verdade, nós precisamos fazer planos e apresentar diante do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos e ocupados com as nossas petições, com os nossos sonhos, com as nossas vontades, e colocamos diante do Senhor, e investimos tempo considerável em oração, e pedindo, que nos esquecemos e desconsideramos que o Deus que nos orientou a pedir, também tem desejos a respeito de nós, também tem vontade a respeito de nós, também estabeleceu planos e propósitos para as nossas vidas. Uma das vontades reveladas de Deus na sua palavra é que eu e você venhamos a nos manter cheios do Espírito Santo, para não levarmos uma vida cristã superficial, medíocre, inconstante, com base nas circunstâncias, nas emoções, nos sentimentos, nos altos e baixos das experiências, mas uma vida cristã autêntica, fundamentada, fortalecida no Senhor, que expressa, na verdade, acima de tudo, não somente o poder do Espírito no que diz respeito aos dons carismáticos, mas acima de tudo o poder do Espírito através do caráter de Cristo em nós. Esse é o desejo, esse é o anelo, esta é a ordenança divina. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15 começa assim: portanto, por essa razão ele vem desenvolvendo esse assunto acerca do fruto da luz e as obras das trevas, e ele diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo, preste atenção, olhe para o seu estilo de vida, porque esta é a segunda posição na carta de Efésios que Paulo apresenta. Primeiro, a primeira posição, ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Essa é a nossa posição de autoridade como igreja em Cristo Jesus. A outra, ele vai falar lá no capítulo 6, que é a posição de permanecer firme. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores e forças malignas nas regiões celestiais. Ele disse para nós nos fortalecermos no Senhor, para nós nos revestirmos de toda a armadilha de Deus, e depois de ter vencido tudo, permanecer firme. Inabalável. Não é só vencer, é vencer e permanecer. Até porque alguns vencem e não permanecem.
A ordem é vencer e permanecer. E só se vence e permanece revestido da armadura de Deus através de uma vida cheia do Espírito de Deus. Aleluia. Mas a segunda posição é o andar, é o viver. Que ele começa a falar lá no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação em que fosse chamado. Andar ali é um estilo de vida. Andeis de modo digno é andar à altura da nova vida que você tem agora em Cristo Jesus. E por isso ele retoma o assunto aqui, no verso 15. Olhem para o estilo de vida de vocês. Observem. Se deixem sondar pelo Espírito e vejam se vocês realmente estão andando como sábios e não como tolos, insensatos. Não vou falar aqui os sinônimos, senão você vai se escandalizar. O que é tolo, pastor? É insensato. O que é insensato? É tolo. Tem mais? Tem. Fala, não. Depois você pega o dicionário e você vai ver o que é tolo, o que é insensato, principalmente o grego. É isso? É, Deus falando, irmão. Deus falando. Cabeça dura. E por aí vai. Não andem como tolos. A tolice, a insensatez, à luz da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, principalmente começando em Provérbios, que fala muito sobre essa realidade de não ser tolo, de não ser insensato, mas ser sábio. O que é ser tolo, insensato à luz da palavra de Deus? Dentre outras coisas, é desconsiderar as ordenanças divinas e viver de acordo com os seus princípios e valores. Esse é o tolo. Esse é o insensato. Não, mas isso aqui está no imperativo, mas está no Novo Testamento, pastor. A lei é o antigo. No novo é graça. Então esse é o insensato. É o tolo. O sábio, mas olha aqui, ó. Tem uma ordem aqui para mim, de Deus, para a minha vida. Como é que eu faço para obedecer isso? Como é que eu faço para colocar isso em prática? Esse é o sábio. Eu estou vivendo isso na minha vida, no meu dia a dia. Logo em seguida aqui, a partir do verso 22, ele vai falar de como se manifesta uma vida cheia do Espírito, um relacionamento familiar, esposo e esposa. Depois mais adiante, pais e filhos. Depois mais adiante, a vida social no comércio, trabalho. Patrão e empregado. Porque a vida no Espírito, ela abrange todas as áreas da nossa existência. É no templo e fora dele. Lembrando que nós somos o templo do Espírito de Deus. E por isso Paulo chama a atenção. Vejam como vocês estão andando. Analisem o estilo de vida de vocês. Aí ele vai dizer assim: não vivam como tolos, mas como sábios. Como que vive o sábio? Em primeiro lugar, o sábio vive remindo o tempo. Verso 16. Aproveitando bem o tempo. A ideia de remir aqui é resgatar de tudo aquilo que é mal, que prejudica, um mau uso do tempo, ou então comprar totalmente o tempo para nós e usá-lo para a glória de Deus. Qual é uma das máximas desta geração? Não tenho tempo. E essa é uma grande mentira. Na verdade, essa é uma desculpa para muitos viverem apenas os seus prazeres, as suas satisfações, desconsiderando os princípios absolutos estabelecidos por Deus. Porque nós temos tempo para aquilo que gostamos, nós arranjamos tempo para aquilo que amamos, nós arranjamos tempo para aquilo que nós desejamos. Então não é falta de tempo, é na verdade não remir o tempo, não aproveitar as oportunidades, porque essa é a ideia aqui, aproveitar uma oportunidade como essa, já nós vamos falar sobre isso. O contexto que Paulo está falando aqui, ele é muito simples, muito objetivo, e é conhecido de todos nós. Então, o sábio, ele vai remir o tempo, ele vai aproveitar as oportunidades. O sábio vai fazer a leitura que nós estamos vivendo dias maus. E esses dias maus aqui são dias tenebrosos, são dias terríveis. O sábio faz essa leitura.
Mas não somente isso, ele diz: por esta razão, não sejam insensatos. O que é ser insensato aqui? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato não se preocupa e não se ocupa com a vontade de Deus para a sua vida. O tolo desconsidera as vontades de Deus para a sua vida. O sábio leva em consideração. Ele lembra da palavra que Deus falou, por exemplo, através de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O sábio, ele se interessa, ele se volta, ele se rende, ele busca a vontade de Deus para a sua vida, em todas as áreas. Escute o que eu estou falando para você nesta noite. Não adianta saber, conhecer, há uma necessidade de colocar em prática. O insensato, o tolo, ele conhece, ele leu, ele ouviu, mas ele não coloca em prática. O sábio não somente ouve, não somente lê, ele traz para a experiência da sua vida no dia a dia. E por isso o apóstolo Paulo começa falando sobre esta realidade. Então, parece que alguém, eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo deve ter ouvido alguém assim: mas e qual que é a vontade de Deus, Paulo? Eu tenho uma aqui para entrar para vocês aqui, dentre outras tantas, eu tenho uma. Aí ele responde, verso 18: não se embriaguem. Não se embriaguem. A embriaguez é pecado. O se embriagar é uma desobediência, é uma ordenança divina. Não é uma obediência meramente estatutária. Não é uma desobediência apenas de princípios que algumas igrejas, algumas denominações protestantes estabeleceram. Não. É desobedecer uma ordem divina. Eu vou falar de novo aqui. Para os que estão aqui, para os que estão aí. Não se embriagar é uma ordem divina. Por que você não bebe até cair? Porque é desobediência a Deus. Está na Bíblia. Essa é uma ordem divina. Mas de vez em quando, nem de vez em quando. Desobediência é desobediência. De vez em quando é sempre desobediência. Se faz de vez em quando, desobedeceu, de vez em quando desobedeceu. Se faz sempre, continua desobedecendo. Qual a diferença? Apenas a prática em si. Mas é desobediência tanto quanto. Eu preciso sair daqui. Me ajuda aí. É desobediência. É ordenança divina não se embriagar. Se você, por exemplo, pegar um comentário de Efésios, capítulo 5, do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele era pastor e doutor, médico. Ele vai dizer o seguinte: você pegue qualquer livro farmacêutico e procure lá, álcool, e você vai ver que ele é altamente depressivo. Ele não estimula nada, apenas no início. O efeito dele imediato, ele joga a pessoa, as suas emoções e a adrenalina lá em cima. Quando passa o efeito, ele joga no mais profundo abismo. Depressão. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma analogia de uma única coisa. É que aquelas pessoas que se embriagam com o vinho, com o álcool, a ideia é o quê? O que é uma pessoa embriagada? Ela está controlada pelo álcool, ela está dominada pelo álcool. Seus sentidos, emoções, sua mente, vontade estão controlados pelo álcool. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Ela está controlada, seus sentidos, emoções, pensamentos, vontade, pelo Espírito de Deus. Essa é a única analogia que ele faz. Porque ao contrário do álcool, o Espírito de Deus vai manter os nossos sentidos aguçados, a nossa vontade em atividade em favor daquilo que é agradável ao Senhor.
E por isso ele começa dizendo no texto: não se embriaguem com vinho, pois isso leva aqui é devassidão, na minha tradução é devassidão, mas é todo tipo de prática descontrolada, desavergonhada, sem pudor. A ideia, na verdade, no original, é que essa devassidão leva a pessoa a se transformar num animal selvagem, irracional. Enquanto que o Espírito de Deus restaura a nossa humanidade plena, tendo como referência o Filho do Homem, o Cristo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pastor, eu quero ser mais humano. Se encha do Espírito. Pastor, eu quero me parecer mais com Cristo. Se encha do Espírito. Pastor, eu quero romper com os vícios que ainda eu luto. Se encha do Espírito. Pastor, eu quero uma vida cristã mais autêntica, relevante. Eu quero sair dos altos e baixos. Eu quero sair da superficialidade da vida cristã. Se encha do Espírito. Pastor, como é que eu me preservo e me guardo esperando a vinda de Cristo? Como é que eu me preparo para a vinda de Cristo? Se encha do Espírito. Pastor, eu quero ver a minha família aos pés de Cristo. Se encha do Espírito. E elas vão ver Cristo na sua vida. E elas não vão querer a sua religião, elas vão querer o Cristo que você serve. Pastor, o meu ambiente de trabalho precisa ser transformado. Se encha do Espírito. O mundo não precisa de religião, já tem muitas. Ele precisa de homens e mulheres jovens, crianças cheias do Espírito, que transmitam Cristo para ele. Por isso é a ordenança de Deus para nós. O meu temperamento, pastor, se encha do Espírito. Não dê desculpa. Está falando. Meu temperamento é este. Então, chega esse momento aqui. Não. Uma vida cheia do Espírito vai ter um temperamento controlado pelo Espírito de Deus. Uma índole subjugada ao senhorio de Cristo. Uma disposição de mente e coração cativa a palavra do Senhor Jesus Cristo em um processo de santificação e transformação profunda. É vida no Espírito. Eu preciso melhorar o meu trato para com minha esposa. Eu tenho que me encher do Espírito. Eu tenho que melhorar o meu trato com o meu esposo. Tenho que se encher do Espírito, filha. Daniel tem que ver Cristo em mim, eu tenho que me encher do Espírito. Não é vindo na igreja todo dia. Não é só isso. Está desenhando aí ou não? Os meus colegas na escola é terrível. Escarnece, se encha do Espírito e seja uma testemunha lá. A faculdade é um campo minado, é uma batalha espiritual, pastor. As ideologias, não sei o que. Se encha do Espírito e seja uma testemunha lá. Esta cidade terrível, acidente para tudo que é lado, meu Deus do céu, miséria. Se encha do Espírito e ore por ela, e Deus vai mudar a realidade desta cidade. Paulo está dizendo: não se embriaguem, mas se deixem encher do Espírito. E é significativo aqui porque eu peguei algumas anotações que eu lembrei. Que eu talvez a primeira vez que eu ministrei nesse texto tinha falado sobre isso. Olha só, está no modo imperativo, é uma ordem. Não é uma opção. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se manter cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem divina.
É mandamento divino. Pastor, o que é pecado? É a transgressão da lei. Aí Tiago vai dizer assim, ó, não é para assustar não, só para você lembrar. Tiago diz assim, aquele que sabe que o bem que deve fazer não faz, nisso está pecando. Para os fariseus de plantão, eu não bebo, não fumo, não me prostituo, não adultero, eu não mato. Mas também não se enche do Espírito, é a mesma coisa. Está cheio de religião, está cheio de leis, de prática, segue a cartilha. Mas é um sepulcro. Por fora muito lindo, muito bonito, pintado, arrumado. Está que nem o sepulcro do meu pai lá, está até com um texto bíblico assim na frente. Abre o sepulcro para ver o que tem lá, meu Deus, misericórdia. Porque está faltando vida, está faltando graça, está faltando a essência da vida cristã, estar em Cristo e se manter cheio do Espírito que Ele enviou. Pastor, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, se enche do Espírito. Pastor, eu tocar o instrumento, eu cantar, eu quero ver a glória de Deus, as pessoas se rendendo a Cristo e adorando, se enche do Espírito. Pastor, o Senhor me separou para subir nesse lugar, então se enche do Espírito, se mantenha cheio do Espírito, porque para estar aqui, filho, tem que ser pelo Espírito de Deus. Escute o que eu estou falando para você. Precisa de uma porção a mais de graça. É o Espírito que vai convencer você, que vai alcançar a sua mente, o seu coração. Não é a minha eloquência, não é a minha inteligência. Ele até pode usar tudo isso ou não usa nada, porque Ele é Deus. Mas quem vai alcançar nossa mente e nosso coração e vai nos convencer desta ordenança é o Espírito de Deus. Mas entenda, como nós ouvimos nesta manhã, responda a essa ordenança. E o meu tempo está terminando. Meu Deus do céu. Podia parar o relógio, né? Está no imperativo. Está no plural. É para todos. Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Eu não sou líder de ministério, eu não sou evangelista, mas é crente. Membro do corpo de Cristo. Selado pelo Espírito Santo. Essa ordenança é para toda a igreja. Não vem com essa, porque é para a sua vida cristã, é para você sair, da superficialidade, da mediocridade. Entra ano e sai ano a mesma coisa, entra ano e sai ano sempre as mesmas experiências, os mesmos altos e baixos. Tem dia que chega aqui voando, tem dia que chega aqui levitando, mas a maioria do tempo dos cultos chega aqui cansado, chega aqui para dormir, chega aqui para não cantar, para não louvar, para não ouvir a palavra, sai pior do que entra. Você precisa ser cheio de novo. É para todos. Para todos. Estão na voz passiva. Sabe o que isso significa? Eu tenho que me abrir para isso. E me manter aberto. Não é só se abrir, se manter aberto. Porque a grande maioria, pastor, eu tive uma experiência essa semana, foi algo glorioso, majestoso, sublime, meu Deus do céu. E aí, não, mas foi semana passada. Não, mas só queria falar isso. Não dá continuidade. Não se mantém. Sabe? Para o processo. Achou que foi só para aquele momento ali. Não é. Tem que se manter aberto. E eu estou falando para a gente aqui que já teve experiências tremendas com Deus. E que estão presas nelas. Não conseguem se libertar.
É, porque isso gera cadeia também, mas não é só pecado não. E não consegue avançar, porque está caminhando assim, ó. Ah, aquele tempo. Ah, aquela experiência. Ah, aquele retiro, aquela vigília. Ah, a paixão de Cristo. É. Nós orava, nós ia no monte, nós jejuava. Nós íamos para tudo que é culto, escola bíblica, vigília, e quando a igreja estava fechada, nós pedíamos a chave para o pastor para abrir a igreja, que nós queríamos estar na igreja. Agora, nem sei quando que tem culto. De vez em quando eu venho. Porque agora tem live agora. Então eu fico olhando a live. Fico observando a live. Não vem. Live é para quem não pode vir, irmão. Live é para quem está impossibilitado de vir. Deixa eu ficar aqui na frente. Aqui. Quadra aí, chefe. Tá bom aí? Live é para quem não pode vir. Você pode vir? O culto é no templo, irmão. Pastor, se encha do Espírito, você vai ver que isso é verdade. Sabe por que nós não tiramos a live? Por uma única razão. Aliás, duas. Vamos ajudar aqui. Primeiro, que tem muita gente sendo alcançada. Segundo, é para aqueles que não podem vir. E as crianças já estão entrando e meu tempo está terminando. E eu não falei nada. Meu Deus. Está no tempo presente. No grego, o imperativo tem dois tempos. O primeiro é o aoristo, que é uma ação única. Por exemplo, Jesus diz assim, enchei as talhas. Encham as talhas. É uma ação única. Não se repete. Aqui Paulo está usando o tempo presente do verbo grego. Ação contínua. Por que eu não vivo mais, pastor? Por que ficou no passado? É simples. Olha para mim, não olha para baixo, olha para mim. É porque não deu continuidade. É porque não desenvolveu. É porque é uma ação contínua. Porque você se abriu naquele momento, naquele culto, naquela vigília, naquele retiro, naquela reunião de oração. E depois fechou seu coração. Não quis mais, ele não vai arrombar, ele não vai invadir. Ainda que seja uma ordenança, ele não vai impor. A obediência requer de nós uma atitude espontânea, livre, e nós somos livres em Cristo. Eu vou me abrir e me manter aberto para isso então, isso. E aí então, ele vai dizer, encham-se do Espírito, verso 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, a comunhão dos santos, isso aqui ó. Por isso que Paulo diz que nós temos que remir o tempo. Quando nós adentramos por aquelas portas ali, irmãos, essa é a oportunidade que Deus está nos dando para nos enchermos do Espírito, nos mantermos cheios do Espírito. Não é para vir assistir o culto não, irmão. Não. Quem vai pegar hoje? Qual que é a escala do louvor hoje, pastor Felipe? Quem é que vai cantar? Quem é que vai tocar? Não. É para aparecer na live também não. É para cultuar, irmão. É para cantar, é para orar. É para sair do lugar e abraçar os irmãos, que aquela coisa, aquele negócio de abraçando toda hora, meu Deus do céu. 90 segundos não termina nunca, abraçando e abraçando. É comunhão. Isso é se manter aberto ao Espírito que está no meio da igreja, que habita no nascido de novo. É um momento em que a igreja se reúne para o encontro público com Deus. Ele está no templo. É para orar, vamos orar então, não é para ficar viajando na maionese, não, é para orar, é para clamar, é para interceder. Enquanto a nossa oração sobe com incenso, a glória de Deus desce, enfermos são curados, cativos são libertos, perdidos são salvos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A segunda parte do verso 19, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E aqui ele
fala sobre o cantar. É para cantar, irmão. É para tocar os instrumentos e acompanhar, cantar. O louvor é para preparar para a mensagem. Não é para louvar Deus. É para cantar para Ele. Aí você se enche do Espírito cantando para Ele. Pastor, mas minha voz é pior do que taquara rachada. Não importa. Vai chegar um som de coral lá no céu. Deus tem poder para fazer isso, irmão. É para Ele. Toque para Ele, cante para Ele, pule, salte, dance. Celebre o nome do Senhor. E se mantenha cheio do Espírito de Deus. Meu Deus do céu. Eu só vim aqui só para um momento aqui da oração. Eu sou um homem de oração. Você precisa estar cheio do Espírito. Tem mais do que oração na igreja, irmão. Eu vim para o momento da palavra, pastor, da palavra. Tem mais do que palavra no culto, irmão. Tem cântico, tem oração, tem pulo, tem dança, tem instrumento tocando, tem oferta, tem dízimo, tem trabalho para as crianças, para os pré-adolescentes. Tem que estar aberto para tudo isso. É culto a Deus. E o texto diz assim no verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gratidão, olhando para o caráter de Deus e a obra de Cristo em nós e através de nós. Gratidão, não murmuração, não reclamação. Como que pastor, alguém chega para mim e diz, pastor, como é que eu me liberto da murmuração, da reclamação? Começa a agradecer. Começa a agradecer. Troque o mau hábito por um bom hábito, irmão. Começa a agradecer. Começa a trazer à memória os feitos de Deus, a graça divina, o que Ele fez na tua vida, que a obra é grande, meu Deus do céu. E por fim, uma atitude humilde, verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temos funções diferentes, irmãos, mas são só funções, que é só para essa realidade aqui. Mas acima de tudo, nós somos irmãos em Cristo. Estar juntos, se submeter. Essa é a ordenança divina para mim e para a sua vida. Uma vida cheia do Espírito glorifica o Senhor, honra a sua palavra, irmãos. E nos coloca, nos introduz numa vida, numa dimensão de vida superior. E esta é a vontade de Deus para mim e para a sua vida.